que ponto chegamos? Fala pessoal, aqui é o Caio Coppola, comentarista político, e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha opinião sobre o silêncio do senhor Jair Bolsonaro em seu depoimento à Polícia Federal. Tem muito ruído nas redes sobre esse tema e eu acho que vale a pena pontuar, porque essa é, sem dúvida, a melhor estratégia de defesa para o ex-presidente, especialmente se ele for inocente. Seria muito legal saber a opinião de vocês aqui nos comentários, e se você concordar com a minha análise, por favor, compartilhe o vídeo e marque algum amigo advogado para ele participar aqui da nossa discussão. Bom, vamos lá. Por que o silêncio é a melhor estratégia de defesa, né? Não seria melhor já colaborar de uma vez com as autoridades, esclarecer os fatos? Bom, nesse caso, excepcionalmente, talvez não. E não é muito difícil entender por quê. Bom, entre os críticos dessa investigação, o principal argumento é que o tal inquérito das milícias digitais, que deu origem a toda essa pescaria de provas, é um inquérito inconstitucional, ou seja, ele viola as regras do devido processo legal. Quem sustenta essa tese alega que as investigações não são de competência do STF e foram instauradas de ofício por um juiz potencialmente suspeito e com a agravante que isso se deu mesmo depois da manifestação expressa do Ministério Público Federal pelo arquivamento do processo por falta de provas. E olha só como a Folha de São Paulo descreveu esse fato em uma matéria especial sobre esse tema. Aspas aqui para a Folha. Moraes fingiu que não viu o pedido de arquivamento, deu um drible na Procuradoria-Geral da República e ordenou a abertura de outra investigação. Fecha aspas. Outro ponto aqui juridicamente controverso. O inquérito, que deveria investigar crimes contra o Estado de Direito, mistura ou confunde supostas ofensas à honra dos magistrados ou mesmo violações da sua privacidade com ataques à democracia e às instituições, que é coisa muito mais séria. Esse é o pretexto ou a justificativa do senhor Alexandre de Moraes para exercer tantos papéis diferentes no mesmo processo. Ele é vítima, ele é investigador acusador e é juiz. E essa situação também é fonte de profunda divergência entre os aplicadores do direito. Vejam só esse parecer da Procuradoria-Geral da República sobre um inquérito análogo, aquele inquérito das fake news. Então, aspas para a PGR, que é o órgão máximo do Ministério Público. Além de investigador e julgador, o ministro relator, Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados, que seriam, supostamente, ofensivos à honorabilidade e à segurança do STF, de seus membros e familiares. Não há como imaginar situação mais comprometedora da neutralidade e da imparcialidade dos julgadores, que são princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. Fecha aspas. Então, o questionamento aqui é muito óbvio. Será que essa é a melhor maneira de se defender a democracia? Driblando o Ministério Público, como descreveu a Folha, e com um juiz comprometido, como sugeriu a PGR? Será que isso é jogar dentro das 4 linhas da Constituição, para usar uma metáfora consagrada pelo ex-presidente? E vamos combinar também que às vezes parece que o senhor Alexandre de Moraes já formou o seu juízo de valor sobre os investigados, mesmo antes de processá-los e julgá-los. Basta analisar a linguagem, né, dos seus despachos. Por exemplo, aqui no dia 9 de janeiro de 2023, então um dia após o 8 de janeiro, ele já estava se referindo aos manifestantes como, aqui eu falo entre aspas, criminosos terroristas. É só ler a definição legal de terrorismo para saber que essa adjetivação ela não se aplica ao caso concreto. Mas enfim, o único controle interno para eventuais excessos praticados pelo senhor Alexandre de Moraes seria apelar ao próprio Supremo Tribunal Federal. Contudo, conforme a denúncia da Transparência Internacional naquele relatório sobre a corrupção no Brasil, o nosso país vive sob a influência de um, aspas aqui também, judiciário de coalizão, uma justiça marcada pela politização dos altos tribunais, supostamente em benefício do atual governo, que é adversário político do governo anterior. Pessoal, vamos até os fatos aqui. O Lula está gravado em vídeo, dando tapinha no rosto de ministros do TSE
e acabou de indicar 2 amigos e companheiros para o STF descumprindo sua promessa de campanha. Então, é natural que essa situação ela gere algum tipo de desconforto para a defesa dos investigados que pertenciam ao governo anterior. Vamos lá. Outro motivo para o Bolsonaro se calar é o fato de que ele é investigado por crimes que ele provavelmente nunca praticou. Isso porque tentar abolir o Estado democrático de direito e tentar dar um golpe de Estado são delitos que só se configuram juridicamente se houver emprego de violência física ou grave ameaça. Ameaça aqui no sentido de uma coação moral a indivíduos ou grupos. Né? Não é uma ameaça à democracia, não é isso. E pelo que a gente sabe até o momento, né, pelo que foi aí seletivamente vazado para a imprensa até agora, não aconteceu nada disso. E só para fechar, é preciso que a gente tenha um olhar um pouco mais atento para as provas que foram apresentadas. Vamos lá. Críticas abertas ao processo eleitoral, mensagens de terceiros via WhatsApp e minutas apócrifas de decretos para garantia da lei e da ordem ou para estado de defesa, a meu ver, no entendimento aí da maioria dos advogados que eu consultei, com os quais eu conversei, nada disso é suficiente para comprovar sequer uma intenção subversiva por parte do ex-presidente. E olha só que interessante, o próprio conjunto indiciatório que foi disponibilizado ao público pelo relator, o senhor Alexandre de Moraes, esse próprio conjunto indiciatório ele contradiz as conclusões preliminares da investigação. Por exemplo, naquela reunião de 5 de julho de 2022, que supostamente tratava aí de uma trama golpista, o ex-presidente ele fez declarações explícitas contrariando a tese do golpe. E é fácil achar as falas completas na internet, mas eu transcrevi aqui os trechos mais ilustrativos. Então aqui eu já estou falando dando aspas para o senhor Jair Bolsonaro. Ninguém quer virar a mesa, ninguém quer dar o golpe. Aí num outro trecho, não é providência de força não é dar tiro ou botar a tropa na rua, tocar fogo, metralhar, não é isso. Claro que eu estou poupando vocês aqui dos palavrões e dos berros, né? Mas enfim. O ponto é que se até algumas provas contradizem a narrativa ou a tese do senhor Alexandre de Moraes, a melhor estratégia do Bolsonaro é mesmo o silêncio, na esperança de que o processo judicial seja mais imparcial do que está sendo essa investigação. Sem falar que aí na fase processual, a defesa tem acesso completo aos autos do processo e sabe exatamente o conteúdo de uma acusação, de uma eventual acusação. Então é isso. Se você gostou dessa análise, não deixe de compartilhar o vídeo e marcar pessoas queridas para elas participarem aqui do nosso debate virtual. Eu também gostaria muito de saber a sua opinião. Você acha que essa investigação está de acordo com o devido processo legal? Então eu conto com a sua participação aqui nos comentários. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.